Atos 16, do 6 ao 10. Todos encontraram? Então vamos lá. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Como nós começamos a semana passada falando, a gente está perto aí de terminar o ano. Cada vez mais perto de chegar no fim, 45 dias agora, até menos. E a gente tem falado ao longo desse mês de novembro, então, sobre recalcular a rota. Na verdade, a gente poderia dizer até como terminar bem o ano ainda, essa altura do campeonato. Nós falamos sobre Jonas e como às vezes nós somos como ele, insistindo em errar. E a gente viu em Jonas como Deus é misericordioso, como Ele é amoroso, apesar de nós, apesar de às vezes a gente insistir em fazer as coisas contrárias ao que Deus quer. E apesar dos nossos erros e das nossas más escolhas, Ele nos ajuda. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo. E como ele foi direcionado pelo Espírito Santo na sua missão. E como nós também podemos ser. Essa passagem de Atos, ela mostra claramente o direcionamento da missão cristã, liderada então por Paulo, rumo aos gentios, aos chamados não-judeus. Então, a missão cristã, ela sai então lá do solo palestinense e da Ásia e vai rumo à Europa. Paulo e os seus companheiros então começam a pisar num chão totalmente novo a partir daí. Eram lugares que eles nunca tinham ido, coisas novas. Então, a missão então de propagar o evangelho já havia se deparado com pessoas não gentílicas, não judaicas, com os chamados gentios. Se você olhar antes em Atos, você vê Cornélio, você vê o etíope, tem algumas pessoas então aí que, na verdade, o etíope é um prosélito, ele já tinha aderido ao judaísmo. Mas de qualquer forma, agora Paulo então é o missionário do livro de Atos. Lembra que a gente viu hoje que a partir do capítulo 15 a gente tem aí meio que uma divisão da mensagem. Então é consenso a gente afirmar então que a partir do capítulo 15, o 16 abre-se os caminhos aí de Paulo e ele começa a concretizar aquilo que está no capítulo 1, verso 8, de levar o evangelho até os confins da terra. E para levar o nome perante aos gentios, judeus, perante todos, a gente vê que o Espírito Santo direciona Paulo. Isso é muito interessante. E aí, eu falei, a gente sempre traz um spoiler, mas eu tinha que trazer o mapa, senão a gente não ia entender o que está querendo dizer no texto. Paulo, ele tinha feito vários planos para ele ir para a Ásia. Ele queria ir para cá, essa setinha azul. Então, ele queria ir para... A gente vê que o texto fala que ele foi para Betínia, que é mais para o Oriente. Mas a gente pode ver que, no entanto, o roteiro que Paulo traçou é frustrado. Ele não consegue cumprir aquilo que ele tinha planejado. Então, ele vai para cá, vai para lá, mas não consegue. Não funciona. A gente não sabe o que aconteceu. Não dá para afirmar o que foi que aconteceu. No entanto, o entendimento de Paulo é que aqueles lugares eram propícios e ele queria ir para lá. Mas, de repente, ele e os companheiros deles de viagem se sentem como ovelhas perdidas, sem o seu pastor, porque tudo que eles fazem não dá certo. Então, diante disso, Deus se vale de um sonho. Alguns dizem que é um sonho, outros que é uma visão, para falar com ele. Paulo então vê um rosto, aquilo que é para ser visto, entendido, percebido, de um homem macedônio. Até coloquei para vocês, provavelmente tenha sido algo semelhante a esse que ele tenha visto,
E é interessante que eu não sei se você nota algumas coisas peculiares nesse texto. Porque, por mais que o dia às vezes é claro, nem sempre a gente consegue ver algumas coisas com clareza durante o dia. Às vezes a gente carece da noite para ver na profundidade do breu, né? E aquilo que normalmente a gente veria embaçado, ou não veria durante o dia, a gente vê de forma nítida na escuridão. E tanto para Paulo quanto para seus companheiros, a gente vê que eles carecem de ajuda, eles estão num momento perdidos, literalmente de escuridão. E Deus usa esse momento de escuridão para trazer socorro e para falar com eles, para trazer um redirecionamento, para fazer com que Paulo recalculasse a sua rota. O que Paulo vê, né? Então o texto diz que ele vê um homem macedônio. Esse homem reflete a cara do seu chamado, né? Então, tem algo a ver com a Macedônia. Então, quando ele enxerga esse homem, ele entende claramente, ele consegue identificar quem é. Então, esse homem está parado de pé, suplicando. Se você parar para pensar, de pé, suplicando, não é uma postura que a gente geralmente diria que é de súplica. Geralmente a gente pensa em alguém suplicando como? De joelho. Então a gente já vê aí uma mudança do contexto cultural. É algo que não é familiar para Paulo, mas o texto é bem claro, diz que esse homem suplica, e isso não pode ser percebido só no seu gesto, mas esse homem, ele fala, né? Passa a Macedônia, ajuda-nos, né? Vem para cá, a gente precisa de ajuda. Esse grito de socorro que esse homem afirma não é simplesmente um socorro. O original aí em grego, que é baetel, quer dizer um socorro eminente. É como se fosse realmente um socorro de emergência. Ou seja, realmente ele precisa de socorro assim o quanto mais rápido possível. É uma ideia assim de realmente um grito de socorro desesperado. É algo que denota urgência, emergência. Eu diria mais emergência que urgência, né? Não sei se você sabe a diferença de uma coisa e outra. Mas urgência você pode fazer, você tem que fazer logo, mas... Agora, a emergência, geralmente ela está relacionada, principalmente quando a gente vê nos hospitais, a risco de morte. Se você não fizer aquilo naquele momento, a pessoa pode morrer. A urgência, ela tem uma coisa, eu preciso fazer, mas se eu não fizer naquele exato momento, a pessoa sobrevive. Ela pode entrar num estágio crítico posteriormente, mas agora a emergência não, se você não fizer, ela morre. Na área hospitalar, basicamente é isso, que acho que é mais fácil até para a gente entender. Então, esse grito dele é de emergência. Então, era uma palavra muito usada por quem precisa de socorro concreto. Essa palavra, por exemplo, está lá no texto de Marcos 9, 22, de Mateus 15, 25, de gente que buscava Jesus desesperado, procurando ajuda naquele momento, porque estava numa situação que não tinha mais jeito, não tinha mais o que fazer. O verso 10, de repente, parece que a narrativa muda de sujeito. Não sei se você presta atenção aí. Porque não se trata mais apenas de Paulo, mas dos outros, mas de nós. Ele muda a pessoa do texto. O autor, ele se inclui na história, né? A gente entende que Lucas se inclui na história, ele que narra o livro de Atos. E aí a gente vê que deixa entender, então, quem estava com Paulo também visualiza o que ele viu. Ou seja, o que importa não é a interpretação particular do sonho ou da visão de Paulo, mas é algo coletivo. Paulo teve então essa visão, esse sonho, mas a interpretação e a consequente ação é feita em conjunto. É um ato comunitário. No momento em que nos conscientizamos de que Deus nos chamava para evangelizarmos, imediatamente procuramos partir para a Macedônia. É isso que o texto fala. Então, o pedido de socorro, ele é paralelo à evangelização. E a resposta ao clamor concreto, então, esse pedido de emergência, que será dada
como a boa nova da salvação opera nesses homens através de Jesus Cristo. E nós, como Paulo, também fazemos planos. Paulo fez tantos planos para ir para tanto lugar e deu tudo errado. E eu e você muitas vezes fazemos isso. Desejamos ir para lá, desejamos ir para cá. Às vezes a gente nem pensa, mas a gente planeja. E algumas vezes parece que a gente é impedido. Não sei se você já teve essa sensação. Eventualmente os recursos se tornam escassos. Às vezes as pessoas que a gente chama não pode mais acompanhar a gente. Às vezes as pessoas não querem mais, ou elas não conseguem nos acompanhar. Às vezes você imprime um ritmo e a pessoa não vai. Às vezes os planos ficam dispendiosos. É difícil cumprir, difíceis de se levar à frente, Ficam caros, parece que as contas não fecham. E às vezes também os relacionamentos parecem que terminam, parece que não dá mais. Às vezes a gente não consegue mais se comunicar, existe uma barreira. Parece que tem um silêncio do outro lado e nada flui. Às vezes os nossos planos dependem de outros fatores que são externos, que parecem sucessivamente darem errados. Que visivelmente dizem para nós, muda de direção, vai para outro lugar. A gente chega como Paulo num momento de noite escura. Em um momento que parece que a gente não tem mais direção. E que muito provavelmente, talvez nós vamos enxergar algumas coisas que nós não enxergávamos durante a luz do dia. Parece que tem hora que a gente chega num momento tão denso, num momento de desespero, de angústia, de dúvida, de dor, de solidão, que a gente começa a enxergar coisas que não via antes. Deus nos mostra claramente que a gente tem que mudar. Às vezes Deus pode nos dar uma visão como deu para Paulo, talvez, isso não é um padrão. Então não fique, não, se Deus não me der uma visão, então vou continuar por aqui. Não, às vezes não, às vezes Ele vai trabalhar contigo de outra forma. O fato é que, assim como Paulo, essa visão não é solitária, ela é conjunta, ela envolve outras pessoas. Muitas vezes a gente precisa expor os nossos planos, ouvir conselhos, comunicar as nossas decisões. Tem pessoas que nos apoiam, que nos corrigem, que às vezes estão dizendo pra gente, muda de direção, muda de caminho. A gente insiste em não ouvir. Às vezes essas pessoas, elas já viram o que você está vendo agora muito antes de você. Elas só não dizem pra você, eu não falei, porque elas não querem te irritar. Mas vontade eu sei que às vezes não falta. Porque às vezes a gente vê, a pessoa está sofrendo, batendo cabeça, literalmente. E não vai, E, enfim, o que é interessante é que Deus sempre tem surpresas quando a gente se encontra em situações como essa, como teve para Paulo. Paulo e o seu grupo, eles tiveram então a visão e eles decidiram seguir a direção do Espírito Santo. Então, quando eles chegam na Macedônia, se você acompanhar o capítulo 16, vocês vão ver que não é o homem que recebe eles. Não é. Qual era a expectativa de Paulo? A concretização da visão. Só que chega lá, quem recebe Paulo e os seus companheiros são as mulheres. Não é um homem macedônio como ele viu. Então, onde estavam os homens, então, para representar o rosto que Paulo viu? Então Deus sempre surpreende. Deus sempre surpreende. Porque quem recebe a mensagem e acolhe Paulo na Macedônia é Lídia, uma comerciante de púrpura, provavelmente estrangeira, mas alguém que se converte, se quebranta e recebe Paulo na sua casa, e com certeza depois disso influenciou muito o ministério de Paulo, auxiliou Paulo de várias formas. E aí talvez a gente pergunta, como fica, Qual seria então a ponte, então esse clamor concreto por socorro daquele homem macedônio que Paulo vê na visão, e o processo evangelizatório que ele desenvolve ali naquele lugar, que a primeira cidade da Macedônia que ele para é Filipe.
E ali vai crescer uma igreja, de todas elas, a mais carinhosa com Paulo, a que mais fortalece Paulo. Se você vê a carta aos Filipenses, você vê claramente esse carinho de Paulo por essa igreja e da igreja para com ele. Então, é um lugar que ele é acolhido, ele é abraçado, ele é incentivado, ele é amado. O pedido de socorro, então nós poderíamos dizer que realmente foi um grito de emergência, de alguém que estava oprimido, que necessitava de auxílio urgente. O rosto, e o clamor desse homem macedônio que ele vê em visão, representam claramente o clamor daqueles que estavam oprimidos em Filipe. A gente vê as mulheres que se reuniam à beira de um rio, que não eram ninguém diante da sua sociedade, mas que se reuniam ali na beira de um rio para orar, para ouvir a palavra. A gente vê também o clamor concreto de outras classes, também sociais, hierárquicas e religiosas da Macedônia, que era ocupada pelos romanos naquela época. Se você vê no decorrer do livro, a gente vai ver histórias, corpos, rostos, não só dessas mulheres, mas também de outros tantos que você vê Deus livrando, Deus realmente salvando. Depois dessas mulheres de Lídia, a gente vê o carcereiro, a gente vê os guardas da prisão, que são símbolos da hierarquia do império, que eram oprimidos. Lembra o que acontece com o carcereiro? Quando ele tem o terremoto lá, o que ele fala? Vou me matar. Por quê? Porque se ele deixasse alguém fugir, ele seria torturado e morto. Mas Deus, de forma maravilhosa, livra esse homem. Livra os guardas, livra a sua casa, salva a sua casa e a sua família. Deus surpreende Paulo. Não era como Paulo talvez tivesse imaginado, mas o grito de socorro interpretado como um chamado de Deus para a evangelização da Macedônia não diz respeito a gênero. Paulo vai, e Paulo ele não deixa de pregar para as mulheres porque não eram elas que eles viram na visão. Ele prega. E a gente vê que há socorro, que há acolhimento das boas novas, não só da parte delas, mas depois de toda aquela cidade, aquela comunidade que depois vira uma igreja forte, acolhedora. Então, Paulo prega ali o Jesus que viveu, morreu e ressuscitou para salvar, para dar vida eterna a essas pessoas. Então isso é maravilhoso. E Deus também pode nos surpreender, como surpreendeu Paulo. Na verdade, Deus sempre surpreende. Sempre surpreende. Se a gente estiver disposto a atender e seguir a sua direção para as nossas vidas, Ele sempre vai nos surpreender. O texto convida a gente a fazer uma autoanálise, a pensar na nossa vida, a nível pessoal, pastoral, familiar, comunitário, onde e como nós estamos investindo as nossas forças, as nossas energias. Será que talvez a gente não está dando murro em ponta de faca? Insistindo em rotas, em roteiros que a gente acha que é bom, mas Deus claramente tem dito pra gente que não é bom? Será que nós não estamos esbarrando várias vezes na negativa do Espírito Santo e talvez nem percebamos isso? Seja por correria demais, seja por estar tão determinado com um projeto que você não consegue olhar à sua vista, o quanto realmente a gente quer receber a direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu comentei nos avisos que a gente entendeu claramente a direção do Espírito Santo para a nossa questão do imóvel. Foi clara a direção de Deus? Não. Ele disse não para as rotas que nós traçamos. Mas o quanto nós estamos dispostos a realmente obedecer os nãos que o Espírito Santo nos dá? Isso é muito sério, porque nós muitas vezes insistimos em planos, insistimos em roteiros que estão só nos cansando, só atrapalhando a nossa vida. E às vezes nós precisamos voltar atrás. Às vezes nós precisamos dar passos para trás. Às vezes a gente precisa se arrepender de caminhos que nós escolhemos e mudar.
Às vezes pode parecer estranho, mas assim, como assim dar passos para trás? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás, reconhecer que a gente errou, que a gente subestimou, às vezes, ou hiperestimou também a nós mesmos ou outras pessoas. Esses passos são importantes para que a gente possa crescer realmente espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, nos nossos relacionamentos pessoais. Por isso que é importante sempre parar. Mas como? Não sei se a gente está pensando aqui, mas não sei se surgiu essa pergunta na sua mente. Como fazer a leitura de quando é o Espírito Santo ou não que está falando? O texto exorta a gente a termos ouvidos e corpos dispostos a ouvir clamores de socorro. Talvez a gente não seja privilegiado com sonhos ou visões divinos. Talvez Deus não fale claramente com a gente, como a gente gostaria que Ele falasse. Seria mais fácil, não faça isso, faça aquilo. É como a gente interpreta então as coisas que acontecem. Nós somos capazes de relacionar esses clamores com o chamado de Deus para anunciar as boas novas de salvação e toda espécie de gente oprimida. A gente consegue ter paz de espírito, mesmo tomando uma decisão que pareça difícil. Porque quando Paulo pega e todos aqueles que estão junto com ele vão em direção à Macedônia, isso é consenso entre eles. Porque às vezes a gente toma uma decisão contrária à nossa família, contrária àqueles que estão mais próximos de nós, e isso vira um inferno. Mas a gente está certo e a gente continua firme naquilo. Será mesmo? Por isso que é importante a gente analisar. Existe consenso? A palavra de Deus, através da sua decisão de se manter num caminho ou de voltar atrás num caminho, ela vai ser propagada? Você vai continuar cumprindo a sua missão? Porque todos nós, às vezes nós achamos que é só o pastor, que é só o presbítero, que é o missionário que está lá na África. Todos nós somos chamados a sermos missionários de Cristo onde nós estivermos. As pessoas olham e veem Jesus em nós através dessas decisões, dessas atitudes. Isso é um parâmetro. Eu tenho paz. A palavra diz que a paz de Deus seja o árbitro nos vossos corações. A paz foi um consenso entre esse grupo para que eles pudessem seguir em frente e ir para a Macedônia. Então, que realmente a gente possa pensar e se perguntar também. Porque às vezes a gente só investe em coisas e só escolhe caminhos nos quais a gente também tem certeza que vai render. Às vezes a gente trabalha na nossa vida através de empreendimentos. A gente só busca o lucro. Se eu tiver lucro nisso, eu vou investir. Mas e o reino dos céus? Nós somos chamados a investir no reino. E às vezes, aparentemente, a gente vai perder nesse mundo, perder dinheiro, perder amigos. Mas se a gente estiver investindo no reino, esse lucro é certo mais para frente. E a gente precisa pensar. Não pôr na balança, mas pedir para que Deus dê paz para nós. Porque às vezes os caminhos vão parecer... Como assim? Você vai deixar esse emprego bom para voltar para trás? Vai receber menos ou vai receber... A gente fica pensando no receber agora. Mas a gente precisa pensar mais para frente. E isso, olhar para o reino. Né? Hoje, se a gente pensar de forma concreta, a gente oferece a boa nova de salvação. Na rota que nós estamos... A gente atende o grito dos oprimidos, aqueles que precisam desesperadamente de salvação. Seja com a palavra, seja com um sorriso, com uma oração. Então, que realmente Deus nos ajude a identificar pedidos de ajuda. Que Deus nos ajude a recalcular a rota quando a gente chegar no momento de escuridão. Que Deus nos ajude a nos arrepender se for necessário, a abrir mão do lucro se for necessário, que Deus nos ajude a viver de acordo com a direção que o Espírito Santo dá e que Ele nos ajude a enxergar e entender essa direção e ter paz nas nossas decisões,
sempre é tempo de recomeçar. Quando Paulo, só a gente vê que quando Paulo ouviu a voz do Espírito Santo, ele recomeçou. Ele estava indo para um lugar totalmente novo, totalmente diferente. E Deus o surpreendeu. Deus também pode nos surpreender. A gente precisa estar disposto a ouvir a sua voz e tomar a direção, que aparentemente pode não ser a melhor ou a mais propícia. Mas se essa direção trouxer paz, e aquelas pessoas que estiverem com você também estarem em paz e confirmarem isso, é mais do que certo. O Espírito Santo ainda direciona, ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Que a gente esteja disposto a ouvir a direção do Espírito Santo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar? Nós vamos cantar uma música que é bem interessante. Ela diz assim, vem Espírito Divino. Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a voz do Espírito, Então que a gente possa pedir para que Deus realmente envie o seu Espírito, para que a gente possa ouvi-lo, e não só ouvi-lo, mas entender o que Ele quer de nós e nos direcionarmos.